moda é uma daquelas coisas que quase todo mundo consome, mas poucas pessoas levam a sério. É comum ouvir que a moda é superficial, fútil e uma perda de tempo. Afinal, são só roupas, né? Mas, se são só roupas, por que elas aparecem em museus, movimentam trilhões de dólares? Por que estão presentes em momentos históricos importantes? Por que influenciam a forma como nos sentimos? E por que continuam ocupando um espaço tão central na cultura humana? Talvez a verdadeira pergunta não seja por que a moda importa. Talvez a pergunta seja: como algo tão supostamente irrelevante conseguiu permanecer ao lado da humanidade por milhares de anos? Em seu discurso de aceitação do prêmio de ícone de moda do CFDA, a Rihanna disse uma frase que eu gosto muito. Ela disse: "Você pode até me vencer, mas não pode vencer o meu look." À primeira vista, parece só uma piada, mas existe algo muito humano escondido nessa frase. Porque a moda não serve apenas para nos enfeitar, ela também serve para nos proteger. E eu não estou falando apenas da chuva ou do frio. Estou falando da forma como uma roupa pode funcionar como uma armadura, um escudo, uma segunda pele. Todos nós conhecemos a sensação de vestir uma roupa e imediatamente nos sentirmos diferentes, mais confiantes, mais fortes. Talvez para uma entrevista de emprego, um primeiro encontro, uma apresentação, ou só um dia difícil. As roupas não mudam quem somos, mas elas podem mudar a forma como nos sentimos. E quando mudam a forma como nos sentimos, também mudam a forma como ocupamos o mundo. Porque a moda é uma linguagem. Muito antes de abrirmos a boca, nossas roupas já estão dizendo alguma coisa. Elas comunicam nossas referências, valores, gostos, personalidades. Mesmo quem diz que não se importa com a moda, continua se comunicando através dela. E isso me lembra uma das cenas mais famosas do cinema. Em O Diabo Veste Prada, Andy afirma que não liga pra moda, enquanto usa um simples suéter azul. E então Miranda Priestly explica para ela que aquele azul não surgiu por acaso. Aquele tom específico foi escolhido anos atrás por estilistas, passou por passarelas, revistas, pelos compradores das grandes lojas e, eventualmente, chegou no guarda-roupa de alguém que acreditava estar completamente fora daquele universo. Aquela cena é brilhante, porque ela revela algo que muitas vezes esquecemos. Você pode amar moda, você pode odiar moda, você pode achar que nem pensa em moda, mas a moda já pensou em você. E isso acontece porque ela não está confinada às passarelas. Ela está em praticamente tudo. Está na história. Aliás, a moda caminha ao lado da história humana desde que deixamos de usar roupas apenas para proteção física. Desde que começamos a decorar tecidos, diferenciar grupos, representar posições sociais e expressar identidade. As roupas contam histórias. Se observarmos a história através delas, conseguimos enxergar transformações inteiras da sociedade. A popularização das calças femininas acompanhou mudanças profundas no papel da mulher. A minissaia tornou-se símbolo de liberdade para uma geração inteira. Uniformes militares, vestimentas religiosas e trajes cerimoniais revelam tanto sobre uma época quanto livros e monumentos. A moda não apenas documenta a história, ela participa da história. E quanto mais eu aprendo sobre roupas, mais respeito eu tenho por elas. Isso ficou ainda mais evidente quando eu comecei a costurar. Antes eu admirava as roupas. Hoje eu admiro as roupas e as pessoas que as constroem. Porque fazer uma peça de roupa é literalmente uma engenharia. Existe modelagem, matemática, conhecimento de materiais, estrutura, caimento. Existe técnica. Às vezes, olhamos para uma peça pronta e esquecemos que ela representa séculos de desenvolvimento acumulado. Cada molde, cada costura, cada acabamento, tudo isso foi desenvolvido, testado e aperfeiçoado por gerações inteiras de pessoas. A moda não é apenas consumo, ela também é conhecimento humano. Talvez por isso eu tenha passado a respeitá-la ainda mais. Mas a influência da moda não para na história. Ela aparece até em lugares onde ninguém pensa nela. O esporte é um exemplo perfeito disso. Muitas pessoas enxergam esporte e moda como mundos completamente separados.
mas basta olhar mais de perto. As cores das chuteiras usadas em grandes competições não são escolhidas aleatoriamente. Muitas vezes, elas são desenvolvidas para criar um contraste com o gramado, melhorar a visibilidade nas transmissões e chamar a atenção em campo. Isso é design, é comunicação visual, isso é moda, mesmo que ninguém chame assim. E os efeitos não param dentro das 4 linhas. Quando um atleta se torna um fenômeno cultural, ou quando uma equipe vive uma temporada histórica, suas cores e símbolos começam a se espalhar pelo cotidiano. As pessoas compram camisas, as marcas lançam coleções inspiradas naquela estética, as cores ganham destaque, os acessórios se popularizam, o esporte se transforma em cultura. Vimos isso acontecer com o rosa, que foi associado ao fenômeno Messi no Inter Miami. Vimos também o azul marinho do PSG se tornar uma referência global através de suas colaborações com a Jordan. Vemos isso constantemente na Fórmula 1, onde equipes como a Mercedes transformam suas identidades visuais em símbolos instantaneamente reconhecíveis. De repente, aquilo que parecia apenas esporte começa a influenciar a forma como milhões de pessoas consomem e se expressam. E talvez o exemplo mais divertido seja o tênis. Às vezes eu acho que o US Open é quase uma Fashion Week. As pessoas acompanham os jogos, mas também acompanham os looks. Atletas como Serena Williams transformaram as quadras em espaço de expressão pessoal, criatividade e estilo. O esporte influencia a moda, mas a moda também influencia o esporte. E existe ainda outra dimensão que raramente aparece quando alguém diz que moda é fútil: a econômica. Por trás de uma única peça, existem costureiras, modelistas, tecelões, bordadeiras, designers, fotógrafos, profissionais de marketing, vendedores, transportadores e inúmeras outras pessoas. Milhões de trabalhadores dependem da moda para viver. A indústria da moda não é perfeita, eu não estou dizendo isso. Existem problemas reais. Questões de condições de trabalho, sustentabilidade, consumo excessivo, e essas discussões são importantes. Mas reconhecer os problemas de uma indústria não significa ignorar sua importância. A moda gera empregos, gera inovação, gera renda, gera conhecimento, cultura. E talvez ela continue existindo justamente porque atende a algo profundamente humano. A nossa necessidade de expressão, de pertencimento, nossa necessidade de contar histórias. Talvez a moda pareça superficial porque ela está na superfície. É a primeira coisa que vemos. Mas justamente por estar na superfície, ela acaba refletindo tudo que está por baixo. História, arte, política, economia, esporte, tecnologia, identidade, autoestima. Por isso a moda importa. Não porque precisamos seguir tendências, não porque precisamos comprar mais, mas porque a moda é uma das ferramentas mais antigas que temos para compreender quem nós somos e comunicar isso ao mundo. Porque cada vez que nos vestimos, estamos contando uma história. A questão é, essa história está contando quem realmente somos? E é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like e se inscreva no meu canal para mais vídeos. Tchau!